Ricardo, explica para mim. Assim, eu acho que o clima de tensão deve estar, enfim, vocês com os nervos à flor da pele aí, com tudo que está acontecendo, né? Explica para mim como é que vocês, os brasileiros aí, outras pessoas, enfim, estão lidando com essa situação diariamente. É, tá difícil, né? Acho que a guerra começou na quinta-feira passada, de madrugada, né? Ninguém esperava por isso. Foi um ataque surpresa que o governo já estava planejando por vários anos, né? Devido às intenções do Irã em atacar, em acabar com o Estado de Israel. Então, foi um ataque preventivo que o governo fez na quinta-feira de madrugada. A gente recebeu um SMS lá por umas 3 da manhã, então foi um choque, ninguém sabia o que estava acontecendo, porque geralmente quando Israel, quando manda um míssil para Israel, a gente recebe um tipo de alarme, mas dessa vez foi algo diferente, foi algo que a gente nunca tinha visto, então foi algo foi uma surpresa total. E desde então, eu com a minha namorada estive para esse bunker, né? Ele fica numa escola, como vocês podem ver aqui atrás, tem coisinhas de criança. É uma escola que fica uns 3, 4 minutos da minha casa. Pode parecer um perto, né? 3, 4 minutos relativamente perto, mas em tempos de guerra é bastante tempo. Então, porque o míssil ele chega, quando a gente recebe a informação que o míssil está vindo, é, a gente tem que entrar no bunker em 1 minuto e meio. Então, para evitar esse tipo de correria, lá por umas 8h30, 9 horas da noite, a gente vem para esse bunker para passar a noite aqui. Então, tem outras famílias, tem outros casais que também passam a noite aqui para evitar esse tipo de correria, porque em Israel muitas pessoas já têm um bunker no próprio prédio ou já têm um quarto especial, né, dentro do próprio apartamento, que é um quarto protegido, né, para caso um míssil caia no apartamento, você pelo menos tá protegido dentro desse quarto. Então, como a gente não tem no meu apartamento, a gente também para cá. Então, essa vai ser a quarta, quinta noite que a gente já passa a noite aqui. E todas as noites tem míssil, todas as noites tem ataques iranianos. E a gente mora numa área civil, né? Então, assim, a maioria dos ataques que estão vindo do Irã, eles são voltados, são mirados para a população civil. Então, é bastante difícil. Geralmente, acontece 3 ataques por noite, geralmente umas 10 da noite, depois 1 da manhã e 4 da manhã. E antes do foguete, dos mísseis realmente chegarem, a gente recebe um outro alarme pelo telefone, que é esse que é mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio antes do míssil entrar. E aí tem as sirenes que acontecem, que elas disparam por todo o país, que são sirenes extremamente altas. Então, assim, é, é muito alto e é muito estressante, porque você fica nesse aguardo do míssil cair, você não sabe onde que pode cair. Então, mesmo estando no bunker, as explosões que a gente escuta são muito, muito fortes, são muito altas, é muito, muito assustador, porque a gente não sabe para onde que vai. E eu moro próximo aqui de um lançador do Domo de Ferro, que não sei se vocês sabem, é um sistema de proteção israelense para proteger a população civil, para proteger pontos estratégicos do país. Então, o barulho que faz também é extremamente alto e as explosões que a gente escuta são extremamente assustadoras. Caiu um míssil aqui em Tel Aviv há uns 2 dias atrás, caiu acho que é mais ou menos uns 500 metros da minha casa, de onde que é estado o bunker, e parecia que tinha sido na esquina. Então, assim, tá muito difícil, tá muito assustador, ansiedade, medo, mas é uma situação que Israel acho que não poderia mais esperar, né? Acho que chegou uma o Irã vem prometendo construir armas nucleares para atacar Israel, para acabar com o Estado de Israel, com a população judaica. E esse foi o momento que o governo, que o país decidiu não permitir que acontecesse um segundo holocausto, né, que aconteceu na Segunda Guerra, de acabar com a maioria dos judeus do mundo. Então, por um lado, medo, ansiedade, por um lado, também esperança, porque é uma guerra que não poderia esperar mais. Então, assim, é uma situação inusitada, é uma situação de guerra total. No começo da guerra, o governo informou que seria pelo menos 2 semanas. Né? Claro que não dá para saber exatamente, porque numa guerra tudo pode acontecer de um dia para o outro,
Mas, pelo que a gente está vendo na situação, acredito que vai durar realmente pelo menos 2 semanas dessa troca de agressão, de mísseis vindo do Irã. Então, acredito que seria mais umas 2 semanas, no mínimo, a não ser que aconteça uma coisa extraordinária, vamos dizer assim. E como é que é você passar? Você passa quanto tempo a cada noite? Você passa a noite inteira no bunker? As pessoas têm essa curiosidade, é só durante a noite que vocês têm que ir? E qual que é a infraestrutura que vocês têm aí num bunker, né? Como é que funciona para quem tem que sair correndo e se abrigar? A gente vem para o bunker quando precisa, né? A gente não sabe exatamente quando que os mísseis vão chegar, então a gente recebe primeiro uma mensagem do governo, um SMS, aquele que eu falei que a gente recebeu às 3 da manhã, uma mensagem avisando que a gente precisa ficar próximo aos bunkers. Então essa mensagem geralmente é 20 a 30 minutos antes da chegada dos mísseis. Quando isso acontece, a gente vem para esse bunker, que fica uns 3, 4 minutos da minha casa, e fica no aguardo da mensagem oficial avisando que a gente tem que entrar no bunker, porque o míssil vai chegar em 1 minuto e 1 minuto e meio. Então, quando a gente recebe essa segunda mensagem, é um alarme que tem, né, um dispositivo que dispara no telefone, e aí começam todas as sirenes ao redor do país. Então, nesse momento, a gente entra no bunker, espera todas as bombas caírem, tudo, né, o que tem que acontecer. E aí a gente tem que esperar mais uns 10, 20 minutos depois, né, para evitar que destroços caiam e atinjam a sua cabeça. Então a gente tem que esperar mais um tempinho no bunker. E aí a gente recebe outra mensagem do governo avisando que a gente pode sair, que a gente pode se afastar novamente dos bunkers. Isso durante o dia. Durante a noite, a gente preferiu passar as noites aqui justamente para evitar esse tipo de deslocamento durante a noite, que é muito estressante pela questão dos barulhos, dos alarmes. Então, a gente vem para cá durante a noite, passa a noite, só que a gente está protegido. Então, como eu falei, a gente não tem o bunker, a gente não tem o quarto protegido em casa. Então, de noite, a gente vem para cá, a gente tem o nosso colchão inflável, que a gente passa a noite junto com as pessoas. E esse bunker específico, por ser um colégio, uma escola pública, é um bunker grande, relativamente grande. Mais ou menos 6 casais, alguns com famílias, estão passando a noite aqui. Mas quando tem um alarme, outras pessoas de fora vêm para se proteger. Então não é todo mundo que dorme aqui, não é todo mundo que vem se proteger que dorme aqui. Então tem muitas pessoas que vêm durante o alarme, depois de 10, 20 minutos elas vão embora para casa ou vão embora para algum outro lugar. É um bunker que tem banheiro, tem água, tem ar-condicionado. Então é um bunker preparado para esse tipo de situação. Eu acho que é a primeira vez que você passa por algo assim? Dessa magnitude, sim. Teve a guerra com o Hamas durante anos. Geralmente eu ia para o bunker, mas os níveis de mísseis eram diferentes, né? No caso de hoje, o Irã ele manda mísseis balísticos, hipersônicos, que são mísseis totalmente agressivos e totalmente rápidos. Então, um míssil do Irã, acho que chega em Tel Aviv em 10 minutos, então é o tempo que a gente tem para se proteger. E são mísseis que são muito altos. Então, assim, quando você está num bunker e você escuta a explosão, mesmo que foi longe, parece que foi na esquina. E cria traumas, né? Todo barulho é tudo muito alto, é tudo muito com alarme. Então, tem muitas vezes que você está na rua e você escuta um barulho de moto ou um barulho de ambulância e você já tem um gatilho que volta para você, para aquele estado de guerra. Então, isso você vai criando traumas, né, que a guerra te causa, mesmo não estando no campo de batalha, mesmo não estando né, no exército em si, a população ela vai criando esse trauma de guerra que é muito comum e é muito claro aqui em Israel. E só para fechar, que eu acho que não quero te estressar muito, porque basta já o que você está passando por aí, Ricardo. Mas assim, vocês tentam se apoiar, vocês tentam ajudar pessoas que estão em dificuldade. Eu não sei exatamente como é que é a tua posição nesse sentido, mas eu acredito que tem muita gente que possa estar numa área mais perigosa. E eu queria que você contasse um pouco isso, que acho que é um momento que todos aí tentam se ajudar de alguma forma, né?
Muito, muito. A população está muito unida. Foi como eu falei, era uma situação de vida ou morte, é uma guerra de vida ou morte, literalmente. Se Israel perde a guerra, acabou. Então a população está unida. Comigo, eu posso dar um exemplo que me aconteceu quando eu estive eu para cá na primeira noite, eu estive eu desesperado, eu não tinha nada, eu não tinha assim colchão, eu não tenho um colchão inflável em casa, e eu dormi no chão na primeira noite. E no dia seguinte tinha um pai de família que passou a noite também com a gente e ele ofereceu um colchão de ar que ele tinha. Então faz 3 noites que a gente está dormindo nesse colchão de ar que foi oferecido por esse pai de família que também está dormindo aqui com a gente. Ele tem 2 crianças e a esposa também dormem no mesmo bunker. Ele ofereceu, falou: fiquem para vocês, usem quando puder. Então, assim, são essas pequenas coisas que fazem a diferença. É a união, é o apoio. Então, isso tem bastante no dia a dia. Acho que é isso. Beleza. Mais alguma coisa, Ricardo, que você acha importante ressaltar, que eu não te perguntei, mas acho que é isso, né? Acho que foi isso. Então, beleza. Querido, muito Foi bom, obrigado. foi Boa claro. sorte para vocês aí, tá? Tudo de bom Obrigado. e muita proteção, muita fé aí para vocês. Beleza? Obrigado.